É uma alegria estarmos aqui com vocês nesse 33º domingo do tempo comum. Já estamos praticamente encerrando este ano litúrgico. Está para começar o tempo do Advento, a preparação do Natal e a liturgia e as leituras bíblicas, por conseguinte, deste finalzinho de ano litúrgico são muito especiais, como vamos poder conferir hoje. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 13, versículo de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair dos céus e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E esta é a palavra da salvação. Alberto Madi, biblista italiano, da Ordem dos Servos de Maria, nos ajuda agora a compreender melhor este evangelho parte por parte. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos é extremamente complexo. E é o capítulo que a gente acabou de ler, um trechinho dele. O evangelista está ciente disso, a ponto de, no versículo 14, dizer: quem lê, ou seja, o leitor, entenda. Então ele faz um apelo ao entendimento do leitor. Isso é raro na narrativa de Marcos. Portanto, vamos tentar hoje entender o que o evangelista nos transmite. Vamos começar por Marcos capítulo 13, versículo 24a, ou seja, a primeira parte do versículo 24, que diz assim: Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação. Fecha aspas. A tribulação a qual se refere Jesus foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém anunciada por Jesus. E aqui Jesus, referindo-se aos textos dos profetas, em particular ao profeta Isaías, usa a linguagem profética da queda de regimes opressores. Isso mesmo. Na continuidade, Marcos capítulo 13, versículo 24b diz assim: o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. Ora, o sol e a lua, naquela cultura, eram divindades, adoradas por povos pagãos. Consequentemente, as divindades pagãs perdem seu esplendor. Por quê? Jesus já havia dito: é necessário que o Evangelho, a Boa Nova, seja anunciada a todos, como está lá em Mateus 24:14. Então o processo de libertação que se iniciou com a queda de Jerusalém começa a fazer efeito. A proclamação da Boa Nova, como a luz, o esplendor do verdadeiro Deus, ofusca todas as falsas divindades. Continua o Evangelho de Marcos, capítulo 13, agora versículo 25, primeira parte, A. Diz assim: as estrelas começarão a cair do céu. Ora, estes já são os efeitos. O que se entende por estrelas? Naquela época, todos aqueles que detinham algum tipo de poder, fosse o rei, o imperador ou o faraó, consideravam-se de condição divina. Por isso estavam metaforicamente nos céus, considerados estrelas. Então Jesus, através do evangelista, nos diz que todos aqueles regimes, aqueles poderosos que baseiam seu poder em falsas divindades, visto que há a proclamação do Evangelho de Jesus, essas falsas divindades perdem seu esplendor e essas estrelas começam a cair uma após outra. Aqui, a referência de Jesus é ao oráculo contra a Babilônia do profeta Isaías, onde o profeta profetiza contra o rei da Babilônia, dizendo: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora! Estás derrubado por terra, tu que derrubavas nações. Tu que dizias no teu coração:
Subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no fundo do abismo, diz Isaías no seu capítulo 14. Portanto, o efeito positivo de anunciar a boa nova de Jesus é que todas as estruturas de poder, vejam bem, todas as estruturas de poder, todo o regime baseado no poder cairá para a libertação do ser humano. Prossegue o Evangelho de Marcos deste domingo, no capítulo 13, versículo 25, segunda parte, que diz assim: e as forças do céu serão abaladas. Ora, nos céus, segundo o evangelista, está o Pai, o Filho do Homem e os anjos. As potências terrenas são poderes que usurpam a condição divina e começam a ser abaladas. Continua Marcos no versículo 26, dizendo: então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Fecha aspas. Em seguida, Jesus garante: então eles verão. Jesus não diz vós vereis, mas eles verão. Quem é que vai ver? Justamente os poderosos que caem de seu trono. As nuvens indicam a condição divina. Quando as potências são abaladas, as estrelas começam a cair. Ou seja, os poderosos começam a cair. O poder e a glória se manifestam agora no Filho do Homem, em Jesus, e não mais dos poderosos dessa terra. Prossegue o evangelho de hoje, de Marcos capítulo 13, no versículo 27, ele diz assim: ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Fecha aspas. E Jesus acrescenta que enviará os anjos, isto é, aqueles que o ajudaram a realizar a sua obra. Nós somos esses anjos. Nós que ajudamos Jesus a realizar a sua obra neste mundo. E ele diz também que reunirá os seus eleitos. A queda dos perseguidores será o triunfo dos perseguidos. Dos quatro ventos da extremidade da terra à extremidade do céu. Ou seja, tudo será um novo começo. Tudo é um novo começo. E Marcos prossegue no capítulo 13, agora versículo 28, primeira parte. Diz assim: aprendei, pois, da figueira esta parábola. A figueira, aliás, já apareceu neste evangelho de Marcos como imagem do templo, da instituição religiosa, que era todo esplendor, mas não produzia nenhum fruto, apenas folhas e nada de fruto. É uma parábola particular essa, porque poderíamos até traduzir, aprendei com aquela parábola. Mas qual é a parábola? Ora, é a que Jesus pronunciou contra a instituição religiosa, contra os sumos sacerdotes. É a parábola dos arredatários assassinos, de quem Deus vai tirar a videira, que está lá no capítulo 12 de Marcos. Em Marcos 13, 28b a 29, está escrito assim: quando seus ramos, ou seja, da videira, começam a ficar verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. O que está próximo? O que está às portas? É o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está às portas. Do momento em que Jerusalém e o templo caem, esse grande obstáculo para ir pregar a boa nova também aos pagãos desaparece. Do momento em que, com o anúncio da boa nova, todos os poderes que se baseiam na dominação, na exploração da humanidade, começam a cair, então se dá a inauguração do reino de Deus. O reino de Deus se inaugura com a queda daqueles que impedem a palavra de Deus, a alegria de Deus chegar a todos os homens. E Marcos 13, nos versículos 30 a 31, escreve assim: em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Fecha aspas. Ora, sabemos que a destruição de Jerusalém será no ano 70 da era cristã. A ruína de Jerusalém permitirá que os pagãos entrem no reino de Deus. O céu e a terra passarão, ou seja, tudo passará. Mas minhas palavras não passarão, afirma Jesus. Portanto, Jesus nos diz com absoluta certeza que, se a comunidade anunciar e viver a boa nova de Jesus,
todo o sistema injusto, todo o sistema opressor cairá, porque todos os poderosos, todos os regimes têm pés de barro e mais cedo ou mais tarde estão destinados a cair. E finalmente o último versículo de Marcos, que foi lido hoje, o capítulo 13, versículo 32, diz assim: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, a passagem de hoje termina com uma grande imagem de confiança. Sim, uma grande imagem de confiança. O dia ao qual se refere Jesus é o dia da sua morte. Dia da sua morte. A hora que ele menciona é a hora da perseguição e morte de seus discípulos. Jesus afirma que nem ele nem os anjos sabem algo sobre isso. O que Jesus quer nos dizer? Que não é importante conhecer o momento, mas saber que a gente está nas mãos do Pai. Portanto, esta página do Evangelho termina com um convite a confiar plenamente na ação do Pai. Então, é uma página totalmente positiva. Certamente não uma página que tende a assustar as pessoas, mas libertá-las. E, acima de tudo, é uma página que encoraja a pequena comunidade daqueles que criam, que se encontra impotente diante dos grandes regimes que governam o mundo. Agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, à luz disso que Alberto Maggi acaba de nos explicar. Há um antigo provérbio que diz: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Essa frase resume bem a lição que Jesus quer nos transmitir com o seu evangelho neste domingo. O provérbio não quer estimular a apatia, a acomodação diante da realidade. Alguém poderia raciocinar assim: bem, como nada é duradouro, vamos aguardar até que mude. É justamente o contrário. Esse provérbio quer nos dizer que se lutarmos, se buscarmos com tenacidade e esperança, tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser mudado nesse mundo. O mal não perdurará, a opressão chegará ao fim. E, mesmo se estivermos bem, mesmo se tudo estiver dando certo, se não nos esforçarmos, se não prosseguirmos com os nossos trabalhos ideais, o bem que a gente está vivendo também pode acabar. Como estamos nos aproximando do final de ano, a liturgia quer nos transmitir esperança. Quer nos recordar que é época das promessas se cumprirem. Nossas esperanças estão na boa nova de Cristo. E não poderia haver melhor boa notícia que a instauração do reinado de Deus na humanidade. E aqui, como nos adverte corretamente José Maria Castillo, teólogo espanhol, não se trata de um momento concreto da história esse reino de Deus. Não será um acontecimento determinado. Será um processo lento e longo, no qual o Deus humanizado em Jesus se fará presente entre os humanos, até humanizar este mundo, libertando-o da desumanização que dá origem a tanto sofrimento e a tanta opressão. Para que haja esperança e vida nova para os habitantes da Terra, para que a humanização do ser aconteça, é necessário que as potências caiam, os potentes sejam abalados. Isso não é uma novidade na boca de Jesus. Desde o Antigo Testamento, os profetas já tinham se dado conta dessa verdade. Aonde há opressores, aonde há poderosos, aonde há dominadores, não pode haver justiça, fraternidade e paz. Os grandes opressores devem cair. Basta conferir isso em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Joel e outros profetas mais. Contudo, não significa que para acontecer isso, tenha que ocorrer calamidades que afetem a Terra, nem fenômenos astronômicos envolvendo estrelas, planetas, como aqueles descritos no Evangelho deste domingo. Essas imagens usadas hoje fazem parte da linguagem profético-apocalíptica presente na Bíblia. A implantação do reinado de Deus neste mundo será fruto de um processo contínuo e crescente de humanização e libertação. No entanto, esse processo não acontecerá por si mesmo. Essa progressiva humanização dos indivíduos, dos grupos, das instituições e das nações é fruto do nosso empenho, do nosso trabalho, do nosso esforço. A esperança
A boa notícia está no fato de que Deus nos dá a seguinte garantia: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E agora, vamos transformar essa nossa meditação num momento de oração. Você também poderá nos acompanhar seguindo aí pela sua telinha. Ó Deus de meus pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste com a tua palavra e com tua sabedoria, criaste o ser humano para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça e exercer o julgamento com retidão de coração. Dá-me a sabedoria que se assenta contigo no teu trono, e não me excluas do número de teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil de vida breve e incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais que alguém dentre os mortais seja perfeito, se lhe faltar a tua sabedoria, será considerado como nada. Contigo está a sabedoria, que conhece as tuas obras e que estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é correto conforme os teus preceitos. Manda dos teus sagrados céus e faze que ela venha do teu trono glorioso, para que me acompanhe e trabalhe comigo e eu saiba o que é agradável diante de ti, pois ela tudo conhece e compreende, e me guiará com prudência em meus trabalhos, protegendo-me com a sua glória. Amém. Essa oração é retirada do livro da sabedoria, que está no Antigo Testamento da Bíblia, capítulo 9, de 1 a 6, 9 a 11. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu aguardo vocês no próximo final de semana, se Deus quiser.